Conseguiu, Cecília? Não sei porque caiu aqui também. O Instagram ele faz assim com a gente de vez em Ah, quando, sabe? você me ouve bem, Ou, Cassiane? muito bem, Cecília. Então tá bem. Mas foi algum bug ali do Instagram mesmo. Aham. É aquela velha história que a gente sempre comenta, né? Árvore que não leva pedrada é porque não tá dando fruto. Exatamente. Pérola feliz, né? Não faz. Como é que é? Ostra feliz não faz pérola, então faz parte. Exatamente. Então vamos lá. Cecília, você sabe o quanto eu desejei tê-la aqui comigo, né? E isso já, de verdade, era um projeto meu de algum tempo já. Conversar com você. Acompanho o seu trabalho já faz algum tempo. Então é um prazer de verdade tê-la aqui comigo no Ajustando a Saia. É um prazer conhecer o seu trabalho de perto. Essa mulher tão fisicamente assim, né, uma aparência tão delicada, digamos assim, né, mas de uma força, porque a Cecília ela é isso, gente, ela é miudinha, ela é delicada, né? Ela é toda meiga, né? Mas ela tem assim, a aparência dela é linda e a transparência dela é incrível, né? Eu conheci a Cecília algum tempo atrás em Maringá, onde nós fomos participar, né, ambas. Ela como palestrante, eu estava como ouvinte. Num Conecta Delas, né, um projeto do Sebrae, correto, Cecília? Correto. Isso. E aí, né, tava todo mundo, né, um monte de mulheres indo naquela onda de querer assistir palestras sobre empreendedorismo. E, né, a Catiane aqui, a terapeuta de sexualidade, quando viu que ia ter uma palestrante, uma fisioterapeuta pélvica, eu falei, caramba, não, é essa mesmo, é essa que eu tenho que ir. Falei, é essa palestra, essa mulher que eu tenho que acompanhar. E fui assistir a palestra da Cecília e, assim, foi algo que abriu muito, já na época, Cecília, a minha mente, para olhar para a intimidade da mulher de uma outra forma. Para minha própria intimidade de uma outra forma, né? Me ampliou os horizontes sobre a minha própria intimidade e o meu cuidado. Então, Cecília, para quem não me conhece ainda e para quem for assistir futuramente, Cecília é fisioterapeuta pélvica e psicossomática. Então, gente, realmente é uma mulher fora da curva, né? Que está aqui conversando conosco hoje. Então, Cecília, a casa é sua. Não, acho que é o meu gato aqui me arranhando minha saia, Jesus amado. Ai. A casa é sua, né? Fique à vontade. Apresente-se para nós, por favor. Quem é Cecília? Quanto tempo Cecília trabalha, né? Com fisioterapia pélvica. E agora essa questão psicossomática, que é muito interessante. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. É um prazer realmente estar aqui também com você. E, bom, eu sou fisioterapeuta há 16 anos, né? E há 8 anos que eu estou somente na fisioterapia pélvica. E com a psicossomática também associada à fisioterapia pélvica. Porque a gente sabe que na ciência a gente vê muito fragmento, né? O corpo humano fragmentado. E a psicossomática ela vem justamente para mostrar que somos um todo. Então, por exemplo, a mulher ela tem tantas peculiaridades que é quase impossível você ficar olhando pedaços e fragmentos da mulher, porque envolve vários, né? Uma complexidade muito grande. Então, hoje, saúde psíquica e física, para mim, é tratada em conjunto. Com certeza. É algo assim, Cecília, que quando eu também fui estudando, né, as terapias, eu fui aprendendo que realmente a gente é a somatória, né, de partes que formam o nosso todo. E não tem como a gente lidar com o físico, digamos assim, com uma doença, sem cuidado emocional dessa doença. Então, assim, eu, Catiane, hoje vejo que
não é uma profissão, né? Quem resolve tudo é a soma, né, de vários profissionais que vão fazer com que a gente tenha cada vez mais qualidade de vida e bem-estar. Então, parabéns por, dentro da sua profissão, Cecília, você escolher ser, né, essa profissional cada vez mais completa para lidar com mulheres, né? Porque quando uma mulher, vou dizer aqui, Catiane, que já precisou fazer fisioterapia pélvica, tá? Contei para você no meu pós-Covid, né? O meu Covid, gente, ele foi uma bênção. Tanto que há um tempo atrás, eu passei pela dengue, eu falava assim, pelo amor de Deus, me manda 30 Covid, mas não me manda mais nenhuma dengue, né? Eu falava, Jesus, dengue não! Porque para mim a dengue me baqueou muito. E o Covid, eu passei por ele de uma forma tão leve, que eu fiquei trancada dentro de casa, porque eu tinha que ficar na época, mas eu fiz faxina a ponto de arrancar as portas do guarda-roupa para limpar por dentro. Limpar a porta por dentro, que era a porta de correr. De tão bem que eu me senti. Mas o meu pós, eu tive crises de tosse horrível, que com o passar do tempo, de tanto forçar e de não ter esse conhecimento de, né? Opa, segura quando for tossir, porque é necessário, né? Eu comecei a ter escapes, né? De xixi. Então, né? Por já ter assistido a sua palestra aquela vez e né, conhecimento ali de terapia e o corpo humano, etc. Eu falei, não, isso não é normal para minha idade. Eu preciso de cuidado. Então, assim, quando a gente se conhece, né, a gente vai cuidando com mais facilidade da gente. Só que até a gente chegar ao ponto de ter esse conhecimento, demora, né? E outra coisa, é assim, uma mulher que às vezes procura uma fisioterapeuta pélvica, a grande maioria, né, às vezes vai um pouco tímida. Então, se essa fisioterapeuta pélvica, ela já tem esse discernimento do psicossomático e do emocional, gente, essa mulher facilita a vida de muitas mulheres. Porque ela vai saber lidar com o todo, né? E não só com o sintoma, digamos assim. Então, parabéns de verdade pela sua escolha, Cecília. E, Cecília, deixa eu te fazer uma pergunta que me deixou muito curiosa. O que te levou, né? Dentro de tantas, como você disse, né? O nosso corpo são fragmentos, são partículas, e por isso que temos tantos profissionais na área da saúde. Dentro da fisioterapia, que tem várias áreas, né? Tem RPG, tem Pilates, tem osteopatia, são várias. Não consigo lembrar de todas aqui, mas eu sei que são muitas áreas. O que te levou a escolher a fisioterapia pélvica e daí, na sequência, o psicossomático? Bom, é uma mistura de situações, né? Então, assim, eu vi na figura da mulher, das pessoas da minha família, próximas de mim, eu cresci vendo a mulher muito sofrendo demais, sendo vítima de uma sociedade extremamente machista, como era antigamente, que hoje ainda tem, mas é menos comparado, né, ao que nossas avós e bisavós passaram. Evoluímos muito, graças a Deus, né, Cecília? Exatamente. Então, assim, a mulher antigamente ela era praticamente para criar filhos e servir a casa. Somente isso. Então, a minha avó... A casa e o prazer, né, do esposo. Isso. Não, nem prazer a mulher, né? Coitado, só para o dar para o prazer do outro. esposo, né? Exato. O prazer do esposo. Então, quando eu comecei a namorar ali, eu tinha uns 19 anos. A minha avó falou assim para mim: Nossa, ele parece ser legal com você. Ela falou assim: Eu nunca ganhei um beijo na boca. E a minha avó teve 11 filhos. Então, pensa assim: como que era a relação dessa mulher? Com 11 filhos, eu nunca ter ganhado um beijo na boca. Então, era praticamente um buraco, né? Então, acho que isso aí já me despertou a olhar com mais carinho para a mulher naquela época. E também as minhas experiências de vida, enfim, eu gostava muito de falar de sexo, então isso era mal visto, né? Eu gostava muito da coisa, isso também era mal visto. Então, acho que tudo isso foi despertando um interesse
por conhecer. E na minha jornada como fisioterapeuta, eu acabei recebendo mulheres que relatavam para mim que tinham perca de xixi. Quando iam fazer um exercício, quando iam fazer uma atividade, isso foi me causando mais curiosidade, porque até então também não conhecia muito dessa parte, né? Então foi aí que eu fui me especializar, fui fazer uma pós-graduação e acabei direcionando toda a minha carreira só para fisioterapia pélvica e só no atendimento de mulheres, né? Porque hoje a fisioterapia pélvica também atende homens e crianças. Mas Criança também, Cecília? sim, crianças que têm dificuldade de desfraude, que fazem xixi à noite na cama, que demora para conseguir controlar essa micção aí. Então, elas também trabalhado a reabilitação delas. Só que é claro que trabalhar com uma mulher adulta e uma criança são totalmente diferentes, né? Então, por isso que eu foquei apenas na saúde da mulher. Que legal, Cecília. Nossa, várias informações só na sua apresentação, né? Porque sim, vamos dizer que foi o quê? Há mais ou menos um ano e pouco, né? Eu fiquei, né, ciente. Não, foi quando eu fui buscar ajuda. Fiquei ciente da fisioterapia pélvica para homens, né? Até por uma questão de, às vezes, homens que estão em reabilitação de câncer de próstata, correto? Isso é a maior demanda do homem após um procedimento que envolve câncer de próstata. Então, fiquei sabendo que homens também, né, tinham que fazer, né, faziam, na verdade, fisioterapia pélvica, mas por conta disso. E aí eu comecei a estudar, né, por conta da sexualidade, etc, e por conversar, né, com casais na época. Hoje em dia não que eu não atenda, mas eu não faço mais questão de atender casais, né? Meu foco mesmo é a sexualidade feminina. Então, assim, comecei a estudar e compreender que o homem também tem que ter cuidado com a sua saúde pélvica, né? Com o seu assoalho pélvico. E agora, crianças, eu não tinha noção de que, por conta do desfraude, etc., crianças poderiam fazer fisioterapia pélvica. Cara, que legal, Cecília. Claro que é uma Muito forma, interessante mesmo. na criança não vai ser trabalhado nada invasivo, vai ser tudo com eletrodos cutâneos, coladinho assim próximo à região ali anal, ginecológica, né? Ou anal. Mas é claro, mas assim, de uma forma lúdica, de uma forma respeitosa. Claro. Isso, mas é claro que exige aí toda uma adaptação em estrutura, equipamentos, para trabalhar muito esse lúdico, para tornar isso algo leve, porque é muito íntimo, né? E se, Independente às do vezes, público. e se não for cuidado, pode até gerar um trauma, né? Sim, Um trauma sexual e dentro da sexualidade da criança, olha só. sim, eu já atendi mulheres adultas que vinham com esse relato de ter tido um trauma na infância durante internações, onde era passado sonda, vesical, né? Então é manipulado a região da criança. E isso, tipo, dói. Então, para a criança, ela não sabia o que estava acontecendo. Então, eu recebi a mulher adulta com esses traumas já. Sim. Então, ou seja, cresceu, né, com disfunções, com problemas ali na sua sexualidade por conta de uma vivência lá na infância. Caramba. Cecília, e assim, muita gente, né, não imagina que a nossa pelve, o nosso assoalho pélvico, né, ele diz tanto sobre a nossa saúde. Então, assim, quais são os cuidados básicos mesmo, né? Digamos assim, para quem tá aqui assistindo a gente agora ou vai assistir depois, o básico para ela, que deve ter, né, em especial as mulheres, para dizer assim, olha, eu tô cuidando né, pelo menos o mínimo. Quais são? Bom, tem vários, tá? Mas desde a nossa alimentação, porque vai impactar na nossa flora vaginal, e isso vai predispor ou não a infecções. Então, a pessoa que come muito açúcar, muito carboidrato simples, que é a parte deliciosa, né, que a gente gosta de doces e Sim. farinha, né, mas ela acaba ficando com uma predisposição maior a infecções como a cândida, de repetição. Aí você associa essa alimentação com uma calcinha sintética, porque a maioria das calcinhas hoje são sintéticas.
As de algodão, é raras que a gente encontra bonitinha, né? Então, às vezes, a Aham. gente não encara. Né? Muitas vezes, é tanto que eu desenvolvi uma calcinha, por quê? Porque eu ia na loja e falava, gente, não tem como usar essas calcinhas de algodão que tem disponível. Não tinha como. Aí você era obrigada, para poder ficar se sentir bonita, né? Usando uma peça bonita, você tinha que optar pelo sintético. Então, até fiz isso, fiz por um tempo, né? Eu disponibilizava essas calcinhas para minhas pacientes. Por quê? Porque o algodão, ele absorve mais nossos fluidos, vamos por assim, né? Que tem um leve corrimento ali, que a É, mulher e pode estar suor, tudo, né? apresentando. Suor, exatamente, abafamento do calor, né? A gente transpira nessa região também. Uhum. Então, o algodão permite mais ventilação dessa região, a absorção também para que seque mais rápido aquele tecido, coisa que o sintético não faz. Então você desenvolveu uma calcinha, Cecília. Aham. Você tá ali na tua clínica? Eu estou na clínica hoje. Você tem alguma ali para mostrar para nós? Olha, eu estou usando uma, mas é Ai, que eu não tenho, eu até podia ter separado, mas eu não tenho nenhuma disponível aqui. Mas assim, o não. foco da calcinha era mais para um presente para minhas pacientes mesmo, né? Mas Uhum. para realmente porque é difícil você encontrar. Mas tem algumas marcas de qualidade que tem ali versões assim mais próximas do algodão 100%, né? Que permite bem essa absorção e ventilação. Então, eu digo que a calcinha faz muita diferença na nossa saúde. Sim. Também o nosso, por exemplo, se a pessoa usa muita calça jeans, roupa apertada, mais grossa, abafada, associa isso a uma calcinha sintética, então pensa quanto vai transpirar e quanto vai ficar úmido aquilo ali no dia a Uhum. dia e abafado. Então, Sim. vai também predispor a mais odor na região e a infecções também, principalmente como a cândida, né, que é a mais recorrente. Uhum. Então, o cuidado não é só exercitar a musculatura. Claro que também é importante, né? Um conjunto de fatores para você ter saúde. Assim como saúde pela Organização Mundial de Saúde é o quê? Não é só o físico, também é o mental, né? O emocional. Então, tudo isso vai impactar para que a pessoa tenha saúde. Então, alimentação, né, é um dos básicos. Uma calcinha de qualidade, preferencialmente algodão, né, Sim. para absorção de fluidos e suor, etc. Além, né, de uma boa fisioterapia e exercícios, é o básico. Básico. Claro que usar uma roupa, por exemplo, a saia, né? A saia, eu achei muito legal, assim, o teu tema, né? Ajustando a saia, o nome do seu programa, porque traz essa feminilidade de usar uma saia e também desse frescor que a gente gera nessa região íntima, né? Então, Gente, eu achei sensacional. é vida, saia, saia, vestida é vida. E faz Até, bem para a saúde íntima. Cecília, até ontem pediram para mim, escuta, você não vai mais fazer programas? Eu falei, claro que sim, gente. Eu falei, vocês não viram nos meus stories? Essa semana tem? Tá, mas não era de quinta-feira? Eu falei, gente, ajustando a saia. Cada mês é um tema, né? E cada mês eu falei assim, eu tenho duas opções, ou quinta-feira à noite ou sábado à noite. O que as minhas convidadas, a maioria optar, é o que será, é o ajuste da vida. Exatamente. As minhas convidadas deste mês são todas, né, da área da medicina. Eu falei assim, para elas era melhor no sábado de manhã, porque tem filhos e tudo. Eu falei, então, é como? Eu falei, é o que será. Este mês será sábado de manhã. Mês que vem são profissionais que trabalham com comida, né? Prestando serviços de alimentação e bebida para outras pessoas. Vai ser na quinta-feira à noite, porque o sábado de manhã para eles é correria total, organização de festas, etc. Então, assim, cada mês a gente vai ajustando o que pode. Exatamente. E Cecília, outra coisa, o que, que você aprendeu, né, no seu curso, na sua formação, que mudou a forma, né? Em especial agora com esse psicossomático, mudou a forma como você olha para uma mulher dentro da sua intimidade. Olha, eu já tenho um respeito muito grande pelas mulheres. E aumentou ainda mais. Vamos supor, então hoje eu olho a mulher com mais carinho, com mais empatia.
Como eu sou mulher também, eu sinto muitas das dores que elas relatam ou já vivenciei, né? Então, é um trabalho muito empático, realmente. Então, e a psicossomática, ela veio, assim, somar tanto na fisioterapia pélvica. Eu tive, há muito tempo atrás, uma situação que já me chamava a atenção desse poder da mente sobre o nosso físico, que eu tive assim, um relacionamento bem conturbado, no qual eu já estava percebendo, assim, que não estava legal, sabe? Aham. Mas o meu corpo me dava sinais como quadros infecciosos de candidíase, e sendo que eu nunca tinha isso. Então eu vivia indo no médico, vivia tratando. Quando eu terminei o relacionamento, acabou, resolveu 100%, nunca mais tive. Tirou Então, com ou a mão. seja, era o relacionamento, era o conflito ali no relacionamento que já estava me mostrando no meu corpo que já não dava mais. Então, eu já percebi naquela época que a mente influenciava. E como eu consegui trazer isso para o consultório, aqueles quadros, assim, aquelas pacientes que tentavam de tudo, que nada resolvia, a gente conseguiu, tipo, fazer o tratamento deslanchar. Então, é fantástico. Então, tem casos que é mais físico, e tem casos que o emocional está impactando muito no físico. Então, para eu conseguir dar continuidade no físico, eu tenho que olhar o emocional. Então, hoje, por isso que a gente já trabalha tudo em conjunto. Uhum. Eu acho que eu até partilhei com você, né? Teve uma situação, quando eu morava ali no Paraná, inclusive, que para mim me chamou muito a atenção, né? Um rapaz, na verdade, que era um casal novo, né? Me procurou, daí falou assim: olha, nós somos evangélicos, né? Nos casamos, mas até então a gente quer ter filhos, mas até então nós não conseguimos nos relacionar, porque só de chegar perto e pensar, né, na penetração, ela reclama muito de dor. Eu falei, ok, falei, posso, né? Ele falou, eu tô desesperado, porque eu amo ela, eu quero resgatar isso, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, ela viria conversar comigo? Ele falou, ela tem muita vergonha. Eu falei, olha, mas se o objetivo de vocês é ter filhos, ela vai ter que procurar ajuda de alguém. Falei, eu vou olhar para o lado emocional, né? Caso não seja emocional, né? Vai ter que procurar uma ajuda de uma profissional, que no caso seria uma fisioterapeuta pélvica. E a moça topou vir. Porque, né, quando ele falou, sente muita dor, eu já falei, ah, provavelmente é um vaginismo, né? Mas tem que Uhum. conversar. E aí, em conversa, realmente a moça nunca tinha se relacionado com ninguém, né? E aí fomos pro sistêmico, né? Só que aquela coisa, às vezes, como profissional sistêmico, a gente não pode falar por conta das crenças, né, religiosas que existem e que envolvem ainda, né, as terapias. Fomos conversando e aí não tinha nada que fosse dela, né, nem da mãe, a mãe também, um casamento super legal, mas teve sim antes, né, um abuso. E aí ela cresceu ouvindo que homens não eram confiáveis. Essa mãe cresceu ouvindo que homens não eram confiáveis e passou isso para a filha. Então, como é que. E relação, né? Íntima é entrega, é confiança, é segurança. Como que eu vou me entregar e confiar ter um filho se eu cresci ouvindo que homens não são confiáveis, né? Então, Exatamente. o emocional dessa moça atingiu, né? Ele foi tão forte a ponto de bloquear o físico sem ela nunca ter tido uma relação. E aí sim, né? Fomos olhando para isso, fomos cuidando disso, até que meses depois estavam felizes da vida e me mandaram a mensagem de que tinham descoberto a gestação. Ah, Então, que bom. é o emocional, muito é do nosso emocional, e não tem como a gente, como você falou, lidar só com o físico, né? Eu sempre digo que o nosso corpo ele é muito fofoqueiro. Até se você, né, você vai falar assim, o que está te acontecendo hoje, né? Eu tô gripada, tosse o tempo todo, então assim, o nosso físico, ele só estoura o que o emocional tá ali incomodado, né? Ele só conta. E é isso mesmo, a gente tem,
eu sempre digo que a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo, né? Mesmo que ele não esteja falando, mas preste atenção, que os sinais estão ali, né? Então, prestar atenção no que você falou, sabe? Você relatou a sua situação, né? Prestar atenção no seu corpo foi fundamental para que você se libertasse, talvez, de um relacionamento, né, que não era bom. E, aliás, né, Cecília, eu também tenho uma dúvida minha, algo que me surgiu quando preparávamos a nossa live. É possível a gente perceber, Cecília, através do jeito de caminhar, de sentar, da postura, né, de uma mulher, sem um exame aprofundado, né, só de observar com calma uma mulher, se tem algo no assoalho pélvico em sofrimento, assim dizendo? Nos casos mais avançados, mais severos, sim. Aí vai ter até uma mudança de postura, uma mudança de marcha, né? Que já mostra que a mulher está tendo vamos supor, um peso a mais, uma sensação de dor que ele está limitando mais ela. Então, nos casos mais avançados, mas tem muitos casos sutis ali que a mulher às vezes nem sabe que tem uma disfunção. Né? Então, ela não vai perceber nada, ela vai perceber na hora que vai ter uma relação, ela vai perceber ou quando está escapando xixi. Então, tem muitas, vamos por assim, disfunções silenciosas também. Porque assim, Cecília, na verdade, eu vejo que essa questão da fisioterapia pélvica, né, hoje ela está, né, um pouco mais normalizada, um pouco mais comum, né? Mas por fazer parte da nossa sexualidade, eu vejo que ainda é um tabu muito grande. E as pessoas costumam ir normalizando sintomas que não são normais, por vergonha de procurar um profissional e pedir ajuda. É algo só meu, assim, é uma impressão errada minha, ou de fato isso acontece? Acontece, sim. Aqui no consultório eu prezo muito para que a mulher se sinta o mais à vontade possível. Mas para ela chegar aqui, ela tem que vencer primeiro o preconceito dela mesma, né? A barreira dela mesma, em procurar ajuda, em perceber que ela precisa, sim, buscar um profissional. Então, quando a mulher vem aqui, ela já venceu algumas barreiras, né? Sim. E a gente tem o trabalho de uma forma que deixar a mulher super à vontade, porque quanto mais à vontade ela tiver, e mais ela se entregar para essa terapia realmente, né? Seja físico ou emocional, melhor são os resultados dela. Mas a vergonha, a insegurança de não saber, né, o que vai ser feito, como que vai ser feito, então às vezes assusta, mas não, é um ambiente super respeitoso, não tem porquê, assim, não tem porquê essa preocupação. Sim. É porque, na verdade, assim, né, Cecília, eu vejo que a sexualidade, né? Estamos falando aqui em sexualidade, não em relações. Ela ainda é um tabu muito grande. Tanto que eu percebo que quando eu começo a conversar com pessoas sobre o que de fato é sexualidade, a grande maioria olha para mim e fala assim: eu não sabia que era isso. Eu falo, é algo assim, é um pouco mais complexo, porque é muito mais do que a gente pensa. E por outro lado, é algo assim tão simples, né? Porque a sexualidade ela começa por nós. E a gente costuma ligar a sexualidade sempre à soma de duas pessoas, né? E não. A sexualidade ela começa comigo, dentro de mim, para então transbordar ao outro, né? E se às vezes eu tô com uma sexualidade fragilizada, eu transbordo essa fragilidade nos meus relacionamentos e no outro, né? Que tá junto comigo. Então, assim, é algo mais abrangente do que a gente pensa e, por outro lado, muito mais simples do que a gente costuma, né, dizer que é também. É que a gente vê né, a gente é exposto hoje na sociedade ao quê? Aquela questão do sexo como um objeto ali, né? Como ato somente. E não olha para todo o outro, para todos os outros fatores que são importantes para que a gente chegue a ter uma sexualidade. Então, eu acho que é uma questão cultural também, de tornar isso muito o ato somente em si. Uhum. Eu sempre brinco assim, que é o meu trabalho, né, como terapeuta em sexualidade, você também na questão do fisioterapeuta pélvica e psicossomática,
ele é um trabalho de formiguinha, né? Que é educar as pessoas, né, de fato, para uma sexualidade mais saudável, né? Mas a gente chega lá, né? Devagar e sempre. Cecília, e na gestação? Estamos conversando aqui, numa grande maioria, com mulheres, né? Tem algum cuidado que é importante a gente fazer para que a gente cuide e prepare esse assoalho pélvico para todas as mudanças que vão acontecer ali no corpo e em especial, né, na musculatura pélvica, no útero e tudo mais? Sim, na gestação é fundamental. Por que que é fundamental? Porque pensa assim, a gestação vai levar ali 9 meses, né? Até o bebê nascer. Mas no comecinho nos primeiros meses, você mal tem barriga, né? Não tem um peso significativo sobre esse assoalho pélvico desse útero gravídico. Mas já tem liberações hormonais importantes acontecendo em todo o seu organismo. Mas, por exemplo, eu comecei a ter barriga mesmo com 4 ou 5 meses. Assim, aquela barriguinha que começou a aparecer. Com 5 meses, as pessoas já começam a perceber que você não está sozinha, né? Que tem um Uhum. bebezinho ali bem claro. Então, veja, dos 5 meses até o nono, são 4 meses. São 4 meses onde o teu assoalho pélvico vai sofrer vamos supor, um ganho, uma sobrecarga de peso muito grande que ele não está habituado. Então, se a pessoa, vamos supor, já é obesa, ela já tem um sobrepeso nesse assoalho, no qual ele está no dia a dia. Aí, se essa pessoa ainda engravida, opa, é mais uma demanda para ele tentar vencer. E às vezes ele não supre todo esse peso e começa a ter os escapes de urina, os quadros de hemorroida, escapes até podendo ser de fezes, de gases. Então, a gente já tem que cuidar na gestação para reforçar essas estruturas para ela aguentar essa sobrecarga que vai ser imposta independente da via de parto. Aí, se você pensa num parto vaginal, então a gente precisa o quê? Proteger ainda mais essas estruturas para que elas não rompam durante a passagem do bebê, porque isso gera um trauma local. Então, a gente tem que garantir o quê? O máximo de distensibilidade dessa região para que o bebê passe sem que isso seja uma laceração, uma avulsão muscular, um dano muito grande a essa estrutura. E no pós-parto, aí a gente vem novamente devolvendo esse tônus, readequando esse tônus, a fim de devolver a sexualidade da mulher. Que no começo do pós-parto, às vezes a mulher nem pensa nisso, ela nem quer pensar nisso. Mas em algum momento essa sexualidade vai voltar, vai retornar, né? Ou por cobrança do parceiro, enfim. É um relacionamento, não tem como a mulher. Por mais que ela não pense ao longo do primeiro ano inteiro, o marido não vai ficar esperando um ano inteiro, né? Então, em algum momento, ela vai ter que, vamos supor assim, cumprir esse papel, se sentir pressionada a fazer isso. Então, é importante que a mulher também, né, tendo essa preparação no pós-parto, ela vá para a sexualidade mais segura de como, com as mudanças que passou, né? Então, às vezes, a mulher passou ali por uma laceração, uma sutura, ela fica com medo de ter relação. Então, a gente vem cuidando desde lá da barriga até o pós-parto, para devolver essa mulher novamente com o assoalho mais próximo ao ideal possível. Interessante. E realmente, a gente fala assim, né? Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E é comum, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, morre, de certa forma, uma mulher, né? Com seu lado assim, mais sexual. E aí é aquela coisa, né? E você falou ali, eu acredito que facilite muito. Porque se você tem esse pós, né? Esse cuidado no pós, esse próprio cuidado vai fazer com que inconscientemente essa mulher, né? Ela, tipo a fênix, ela renasça, né? Entre a mãe, a criança e o companheiro, né? Porque. E não é nem só por uma questão de cobrança, é natural. Eu sempre digo assim, gente, eu, Catiane, eu não sei a sua opinião, Cecília, porque é algo que eu ainda não lhe pedi. Mas eu, Catiane, de verdade, não sou muito a favor do uso contínuo de lubrificantes íntimos para facilitar a relação. Porque este desejo,
essa lubrificação, tudo é algo que está dentro de nós, né? É algo que naturalmente existe quando a gente está com uma sexualidade saudável. Então, quando chega alguém para conversar, uma mulher para conversar comigo e fala assim: ah, eu faço uso contínuo de lubrificantes, porque daí ele acha que está tudo certo, e que deu olho e fala assim: mas você está enganando a quem? Né? Porque o seu companheiro, ele está, de certa forma, cumprindo daí com a satisfação dele. Mas quem está ficando insatisfeita? Né? Quem não está conseguindo produzir ali, né? O desejo, a lubrificação que já está dentro de nós, que existe, né? Quem de fato está se desagradando daí para agradar ao outro? Então, eu, Cassiane, sempre questiono isso, né, como terapeuta em sexualidade. O que dentro de você, às vezes, deu uma esfriada a ponto de você não conseguir sentir o desejo, né? Eu sempre questiono como foi desde o início da relação, para saber o que está acontecendo e tudo. Mas o que dentro de você deu uma esfriada a ponto de você não conseguir mais produzir, né? Essa lubrificação que naturalmente está dentro de você. Então, é o que eu falei. Eu acho que se você tem, né, quando nasce essa criança, você tem esse acompanhamento no pós, e você vai trabalhando tanto a musculatura quanto o seu emocional, esse desejo ele vai voltar naturalmente, mesmo em meio à criança e ao caos que é, né, a maternidade no início. Então, eu vejo como algo assim muito importante de ser feito. E são fases, né? Enfim, não é só hormônios, né, que essa mulher sofre, é a demanda, é a sobrecarga, é as noites sem dormir. Então, tudo isso vai impactar no desejo dela estar mais ausente. Então, a gente sabe que a amamentação, por questão hormonal, vai interferir. Então, vai deixar essa mulher mais ressecada nesse período de amamentação. Então, se o relacionamento estiver conturbado, a mulher vai ficar mais ressecada naturalmente. Se ela está entrando na menopausa, ela vai ter um ressecamento também maior. Então, a gente tem que olhar assim, onde está realmente a causa. Às vezes, a causa está no relacionamento conturbado, às vezes está numa questão hormonal. Então, a gente realmente tem que olhar para todos esses fatores e, realmente, uma vez que está tudo bem, não é para estar necessitando de adicionar algo, né? E simplesmente, se a mulher está com os seus hormônios todos em dia, tá com o seu relacionamento saudável, essa vagina, ela tem que, vamos supor, ela tem que estar lubrificada naturalmente, né? Tá produzindo a sua lubrificação natural. Realmente dispensando um uso de um lubrificante. E assim, né, se for usar, gente, por favor, né, sempre procurem algo de qualidade, né? Pelo amor Tem tanta coisa hoje, né? Tem tanta coisa legal. Exato. Cecília, hoje a gente vive também uma onda, né, da questão da busca do corpo perfeito e da saúde, etc. E eu vejo, né, algumas mulheres com relação à atividade física, etc, né, tem alguma sugestão para a gente cuidar quando for na academia com peso? E como a gente falou aqui, né, a saúde, a musculatura pélvica, ela tem que ser cuidada em ambos os sexos, né? Tanto na mulher quanto no homem. Então, fica a dica aqui para nós, né? Tanto mulheres quanto homens agora. Cecília, como é que a gente faz atividade física para ter um corpo legal e ainda cuida para não prejudicar a musculatura pélvica? Porque eu já vi situações de pessoas fazendo atividade física e excesso de peso, etc., com escape de xixi. Sim, tem atletas, né? Que muito assim, circula muito isso na internet, né? A atleta levantando um peso ali super forte e urinando. Então, isso tem bastante. Por que que a mulher sofre mais que isso que o homem? Porque a mulher ela é mais frágil, realmente, anatomicamente, ela é mais frágil. Então, o assoalho masculino, dificilmente ele vai perder urina num esforço se ele não tem nenhuma patologia de próstata.
Então, Aham. se ele, por exemplo, se ele está saudável, né, fazendo um esforço muito grande, dificilmente ele vai ter uma perca de urina. Ele pode ter uma hemorroida, mas ele não vai ter perca Aham. de urina. A mulher já não. A mulher, além da perda de urina, pode ter uma hemorroida também. Entendeu? Então, a mulher, ela tem esse assoalho mais frágil, que requer mais cuidado. Então, é claro, a moderação, né? Então, a gente vê hoje o excesso de hormônios nas academias, de mulheres se tornando praticamente o corpo de homem, e isso vai ter impacto, esse uso de hormônios masculinos vai ter um impacto na, até na anatomia dela, íntima, então como o crescimento do clitóris, né, ele vira um micropênis, ele pode ficar bem grande realmente. Então essas alterações podem acontecer, porque não é fisiológico nosso ter uma testosterona tão alta como está se vendo nas academias em busca do corpo perfeito. E a performance sexual não depende de você ter um corpo perfeito também, Uhum. né? Então, é claro que tudo isso vai interferir, sim, na saúde pélvica. Seja, quanto mais natural, melhor. Então, se você faz uma academia, faz um exercício de moderado impacto ali, vai proteger mais a teu assoalho íntimo comparado aos de alto impacto. Então, não é que não possa ser feito de alto impacto, mas exige um cuidado mais dessa região íntima. Então, realmente, passar pela fisioterapia para conseguir aprender a ativar essas estruturas quando for fazer um esforço, a fim de proteger mais elas, ao invés de sobrecarregá-las. Porque a gente tem ali no nosso abdômen uma cavidade pressórica. Então, se você está usando muito abdômen, ativando muito abdômen, mas não está ativando o assoalho pélvico em conjunto com esse abdômen, você vai estar sobrecarregando, você vai estar favorecendo essas vísceras para baixo. Então, isso aí é onde pode evoluir com um colapso, que é a descida realmente da bexiga caída, que eles chamam, né? A descida do colo uterino, enfim. Pode ter uma sobrecarga nesse assoalho. Mas se você ativa em conjunto, sabendo ativar corretamente, então você protege essas estruturas na hora que precisar de uma demanda mais forte. Cecília, outra coisa, quando eu vou dizer agora, quando eu fui fazer também minha cirurgia plástica, de abdominoplastia, né, para retirar o excesso de pele de gestação e de ganho de peso e tudo, né? Eu ouvi, né, e daí fui me informar que a grande maioria das mulheres também que fazem esse tipo de cirurgia plástica, com o passar do tempo, começam a ter prejuízo no assoalho pélvico. Me explica um pouquinho. Olha, é mudado também, se é trabalhado só na pele, na hora da plástica, é uma coisa, se é trabalhado no abdômen, é outra. Então, se você está trabalhando, ele está sendo manipulado a musculatura do abdômen, então é como se fizesse esse efeito que eu disse de trabalhar muito o abdômen, mas sem trabalhar o assoalho. Então, vai acabar favorecendo a pressão para baixo, realmente, sobre o assoalho. Todo o conteúdo abdominal ali vai estar sendo empurrado, vamos supor, para o assoalho pélvico. Então, poderia ser uma causa. Mas quando é trabalhado mais pele e só ali gordura, né, tipo lipo, que é acima ali da parede abdominal, aí o impacto vai ser bem menor, né? Não vai ter impacto praticamente nessa região. Então tudo que a gente fizer em excesso para mexer no abdômen corre o risco de ter futura, né, na sequência, prejuízos na musculatura pélvica, então. É até um hábito que diminuiu, mas estava super na moda, aquela cinta abdominal para treinar, lembra disso? Aham. Hoje a gente já não vê mais o pessoal indo malhar de cinta, mas aquilo ali fazia um efeito bem parecido com esse que eu estou falando, de você comprimir o abdômen e sobrecarregar essa região do assoalho pélvico. É porque realmente é algo que aperta ali o abdômen, né? Então, Hum. e eu sempre brincar, eu, Catsiane, né, nunca gostei muito de usar, que eu falava assim, gente, quando eu tava mais gordinha, né? Falava, gente, aperta aqui no meio, mas a gordura ela escapa para cima e para baixo. ela não dá conta, não. É exatamente isso. E geralmente está sendo empurrado para baixo, né? Sobre o nosso assoalho pélvico. Entendi agora. Então, por isso que é importante a gente saber ativar e proteger, para quando perceber que, opa, vou fazer um esforço maior, vou precisar usar mais o abdômen, até no abdominal a gente pode associar uma contração de assoalho pélvico.
Então, ao invés de, tipo, só trabalhar o músculo do abdômen, você vai estar trabalhando o conjunto ali, também entrando o assoalho para proteger. A postura vai interferir também. Então, se eu andar mais arcada, essa cavidade pressórica abdominal não vai ter para cima ou muito para onde expandir. Então, Uhum. ela vai forçar onde? Ou é para a barriga ou é para o assoalho pélvico. Exercício de agachamento também é interessante a gente contrair, né, Cecília? Quando a gente vai Sim, fazer utilizando peso para, né? A gente sempre pensa assim, ah, vou fazer agachamento para empinar o bumbum, né? Mas tem que ter este cuidado de fazer a contração do assoalho pélvico para você fortalecer o conjunto todo, né? sim, com certeza. Inclusive, eu ensino muito as pacientes, quando elas ganham alta da físio, para que elas coloquem essa ativação do assoalho na rotina delas mesmo. Rotina de treino, né? Então, assim, é uma forma de um momento que você já está lá trabalhando o seu corpo, você vai também estar trabalhando o assoalho em conjunto. Então, leva isso para a vida e o resultado é sensacional. Legal. Cecília, agora a gente vai entrar, né, no tema que para mim é o coração da nossa live, que é o prazer em trabalhar, né? Que eu falo, caminhos do prazer é o que me motivou a voltar a fazer o ajustando a saia. Porque prazer é isso, né? É prazer pela vida. É prazer em tudo que a gente faz, não só dentro das relações e relacionamentos. Então, Cecília, como é sentir, né, neste caso, para você perceber o resultado do seu trabalho nas suas pacientes? Olha, a gente consegue mensurar com os equipamentos que eu utilizo a evolução sessão por sessão. Então, a paciente vê como ela estava, ela vê o histórico dela no computador, como estava antes e depois. Então, ela consegue comparar para ver realmente não só em sensação física, mas em números, né, essa evolução que ela teve. Então, isso ajuda muito, além das mudanças que a gente vê, que é no sentido da pessoa ficar mais confiante, de botar um brinquinho a mais, passar um batomzinho a mais, começar a ficar mais feminina. Então, as mudanças, além de físicas, elas também são nessa parte da mulher realmente se sentir mais segura, mais confiante. E essa é a parte que eu mais, assim, mais me encanta, né? Eu falo que o meu objetivo é que a pessoa saia daqui bem. Então, eu Sim. tenho ali no máximo 10 sessões para fazer ela ficar bem diferente, realmente. Então, eu tenho que ralar aqui também. E daí ver a mulher saindo super feliz, se sentindo bonita, confiante, isso é sensacional. E Cecília, eu imagino que assim, né, como chegam para mim, as pessoas quando vão falar da sua sexualidade, da sua intimidade, elas chegam tanto quanto receosas, né? Uma certa timidez. E no seu caso, eu não sei se você atende homens, né, que precisam, mas talvez eles cheguem por você ser mulher mais receosos ainda, né? Como é você perceber essa questão do íntimo, né? As pessoas quando chegam para você e após 10 sessões, quando saem, você consegue perceber nelas essa mudança? Sim, como eu mencionei, né? Tipo, a mudança, além dos números que a gente usa ali para ver como a pessoa chegou quando ela saiu, também é nessa autoestima, nessa autoconfiança. No caso do homem, eu atendia no começo, quando eu comecei com a fisioterapia pélvica, eu atendia homem. Mas e vem todo tipo de homem, né? Então, eu recebia muitos, geralmente pacientes que passavam pela prostatectomia, né? Retirada da próstata por conta de câncer. E que Então, chegam eles vinham, fragilizados daí, né? sim, eles vinham de fralda, super com vergonha, é, a vergonha, às vezes, até de falar por eu ser mulher, né? De eles se abrirem pela questão sexual deles, a impotência sexual. Então, era mais delicado, assim, era mais um pisar de ovos lidar com o homem. Então, por isso também eu optei por falar assim, não, vou atender só a mulher, porque eu sinto as dores da mulher. Eu, como mulher, né, assim, consigo entender melhor ela. E ela vai se sentir mais segura em desabafar comigo do que o homem. Talvez o homem, quando o profissional que vai atender ele é homem, ele vai conseguir se abrir mais, dividir mais.
Então, eu já atendi pastores, então você tinha que ter todo, né, um cuidado a mais em falar sobre sexualidade com eles, além da vergonha que eles estavam sentindo. Então, um pisar em ovos, assim, sabe? Tinha que ser sempre com muito cuidado. Então, eu optei realmente ficar cuidando só da mulher. Além de que, quando você atende todo mundo, você acaba não se especializando em nada, né? Então, até para eu conseguir destinar todos os meus recursos e tempo a estudar somente a mulher e atuar somente na saúde da mulher. Legal. Então, assim, a gente já percebeu, né, pelo seu relato, de que você consegue perceber na mulher, né, na mulher que você atende, a diferença, né? Até porque é uma diferença que transborda na imagem dela depois. E para você, Cecília, como é quando você percebe essa diferença, né, no início das sessões e no final? Qual é o prazer que a Cecília sente? O meu prazer é ver o paciente bem. Então, o meu objetivo aqui é tornar realmente resolver a dor dessa paciente. A dor seja física ou emocional. Então, eu sou muito assim, sempre me cobrei demais. E isso é bom para minha paciente porque ela tem que sair com resultado. Então, assim, eu me comprometo com ela. Então, quando eu vejo isso, ela saindo feliz, ela me abraçando, às vezes escreve cartinha, é muito gostoso essa troca. Então, acho que isso vale mais do que qualquer coisa, assim. Bruno falou de que dinheiro é importante, mas você vê a pessoa saindo bem, satisfeita, isso eu falo que é o melhor pagamento. Eu digo assim, o dinheiro ele é a consequência de um trabalho bem feito, né, Cecília? Exato. A transformação faz com que o dinheiro venha. A transformação que o nosso trabalho consegue gerar nas pessoas faz com que o dinheiro seja só consequência. Isso, e fazer o bem é uma forma de felicidade, né? Então, Exatamente. então eu falo assim que o meu trabalho da fisioterapia é uma forma de eu fazer o bem. Então, é uma forma de eu ajudar aquela pessoa, de eu me sentir útil para aquela pessoa, né? Ajudando a transformar a vida dela para melhor. Uma forma também de eu exercer o bem. Então, isso me traz muita satisfação. Olha, conversando aqui com você, estou descobrindo que somos mais parecidas do que eu imaginava. Cecília, e você consegue perceber, às vezes, na sua cliente, uma mulher que chega, que ela já tem um certo autoconhecimento, que já tem essa questão de uma autoestima mais resolvida, né? Digamos assim. Você percebe isso em clínica? Sim, tem aquelas que vêm já sabendo tudo que elas têm, já passado por vários profissionais, mulheres assim, já, tipo, de carreira, de negócios, sabe, bem resolvidas na vida como um todo. E tem aquela mulher mais, né, mais, vamos supor, submissa, mais com pouco conhecimento, mais insegura. Então, tem de todos os perfis de clientes, né? E você, para você, né, cuidar da pelve é só uma questão de saúde ou também é uma forma de como essa mulher se enxerga por dentro, é um reflexo de como ela se enxerga? É o conjunto, né? Como eu sou da psicossomática, eu não consigo mais ver dividido. Então, é um conjunto. Tudo tem que estar alinhado. O físico e o emocional. Aí a gente tem a satisfação, né? Que a mulher tanto busca. Exato. É aquela coisa, né? Não tem mais como separar, né? Não, Não tem mais como separar uma coisa da outra. não tem como voltar a olhar a pessoa em pedaços, né? Como antigamente. Tem uma frase que eu costumo usar muito que é assim: é uma vez vista, não tem como desver, né? Tem uma frase do Einstein também que fala isso, né? Uma vez que a mente se abre ao conhecimento, ela nunca mais retorna ao É, tamanho anterior. Eu não lembro depois que direito a a gente frase, mas saiu é algo assim. depois que a gente expandiu a casinha, não tem mais como voltar para a caixinha, né? Exatamente. E eu acho que é mais tanto tabu, né, em cima de algo tão natural que depois a pessoa vê, poxa, mas é isso, né? Fica tão mais leve, mais fácil.
Teve uma frase que você falou ali no início, Cecília, que eu falei assim, que foi quando eu falei, nossa, ela é mais parecida comigo do que eu imaginava, né? Somos mais parecidos do que imaginávamos. E você falou, eu sempre tive essa curiosidade desde criança, né? E eu sempre gostei, digamos assim, da brincadeira. Por que que não pode? Por que que é feio, né? Por que que as pessoas acham feio uma mulher gostar? Isso é algo tão natural, né? É cultural, né? Então, a mulher ela ainda é julgada se você falar sobre sexo. Então, eu lembro que na faculdade se falava muito. Aí, quando eu comecei a me relacionar com um namorado, eu não podia falar nada, porque a família, tipo, achava horrível. Tem um monte de coisas que é mais cultural do que mais da sociedade, assim, realmente. Está enraizado, né, na nossa cultura, esses julgamentos. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu atendia casais, inclusive, e falo até hoje, quando atendo mulheres, eu falo, gente, tem algo que a gente precisa quebrar de uma vez por todas, né? Que é assim, principalmente quando se vai em cursos de noivos, né? Fala-se muito sobre a relação, mas fala-se sobre a procriação. E a gente esquece que a relação dentro de um matrimônio, ela tem duas funções. E primeiro, ela é unitiva, para depois ser procriativa. Então, é natural que a mulher goste, que ela se sinta bem para fazer isso, né? Porque eu sempre digo assim, que se fosse algo tão errado, Deus não teria criado. Não é verdade? Eu acho que é a forma que você utiliza, né? Então, por exemplo, uma coisa é você sair com todo mundo, e, Sim. enfim. Aí eu acho que também cabe uma sexualidade mais responsável, né? Porque você vê assim que a gente está exposto a todo tipo de informação na sociedade. Então tem aqueles que realmente estão trazendo conteúdos para criança, onde não era para ter. Então você vê que tem vamos por assim, muita apologia a coisas erradas, a você fazer com qualquer um. É, aí eu acho que distorce muito o sentido da coisa, entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma certa responsabilidade realmente nisso. Não é sair fazendo com qualquer um e nem também ficar achando que tem que ser o único da vida. Eu acho que é meio termo, um equilíbrio entre isso. Exato. E eu penso assim, sabe, Cecília, uma coisa que eu, Catiane, trabalho na terapia de sexualidade. Quando eu me amo, quando eu me conheço e me respeito de verdade, eu já não me entrego, né? Eu já não me sirvo de bandeja aos outros. Exatamente. Mas Porque que eu sei o que eu tô autoconhecimento. valorizando daí, né? Exatamente. Eu lembro quando eu era adolescente, e aqui eu vou revelar para vocês uma cutscene bem chata, assim, bem seletiva, né? Quando eu era adolescente, tinha aquela história de sair, né, e beijar, né? O negócio era beijar muito. E a Cassiane era amiga que às vezes saía com zero beijo, né? Aí eu olhava para mim, mas como? Eu falei assim, gente, me perdoa, mas o meu. Eu não, minha boquinha não foi feita no lixo, porque eu tenho uma boca pequena, né? Eu falava. Essa boquinha não foi achada no lixo para sair distribuindo assim, né? Eu falava assim, não, ou eu tinha que gostar muito do que eu via, ou. Não, eu preferia sair sem nada. Mas eu nunca consegui, sabe? Me entregar assim de bandeja por um modismo. Eu admito que eu sou bem seletiva, bem chata em tudo na minha vida. Então, eu acho que faz muito parte dessa minha questão com a sexualidade, né? Do se amar, do se respeitar. E isso faz, né? O que eu acabei de falar, quando a gente se ama e se respeita, a gente não se entrega de bandeja. Ainda mais para qualquer um, né? Exatamente, porque às vezes a promiscuidade é uma forma de carência, né? Com Então, certeza. se a pessoa ela não está resolvida com ela mesma, então ela vai achar que precisa agradar, né? Uhum. Dando tudo que os outros querem, inclusive isso.
mas realmente é uma falta de valorização de si. Eu acho assim, que se o cara quer isso, é o que ele mais quer, é o que você menos tem que dar. Aham. Porque ele tem que merecer você, entendeu? Uhum. Exato. Então a gente tem que, nós é que temos que se valorizar primeiro, assim como você falou. Outra coisa, não sei se acontece com você, mas grande maioria de pessoas, às vezes, que me procuram, mulheres, quando vem terapeuta em sexualidade, me procuram achando que eu vou passar dicas ou que eu vou fazer o famoso, né, ensinar o famoso aperta e solta para ela fazer milagres, né, entre quatro paredes e segurar, né, o outro. Eu falo assim, olha, me desculpa, mas o que eu não faço é isso. Porque eu vou trabalhar em você, com você, né? E quando a sua, né, você tiver, digamos assim, o seu diamante bruto, né, tiver polido, curado, né, se amando, se respeitando, se o outro quiser ficar com você, é porque ele te merece. Se não, meu bem, ó, faça sinal da cruz, abençoe e deixa aí. Exato. É, a gente Chega muito sabe para que você, gente pedindo sobre esse, o aperto e solta e essas promessas que a gente tanto ouve? o meu público geralmente é mais o reabilitação, né? Que vem por Aham, uma disfunção. Mas é claro que eu falo assim, você vem se tratar e sai de brinde, você sai com um bom pompoarismo ali, né? aham, Mas a gente sabe que um sexo bom, ele, no mínimo, ele deixa saudade, né? uhum. Então, eu falo assim, então seja aquela pessoa pelo menos difícil de esquecer. Se você quer se vingar, faça bem feito. Deixe saudade. Para que ele não te esqueça, assim, no caso. Mas a gente sabe que isso não segura, né? Então não Não, segura, senão aí as casas noturnas por aí estavam, né? A mulherada lá tá tudo casada. aham. E eu digo assim, né? Nada segura uma pessoa, a não ser a vontade dela de permanecer. Exato. Não tem nada que segure alguém do seu lado, a não ser a vontade de permanecer. Assim como nós temos que ser uma boa companhia, né? E vice-versa. Uhum, E vice-versa. Então a beleza ela atrai ali nos primeiros minutos, mas ela não sustenta. Então você vê aí quantas famosas que foram traídas e mulheres que são o ícone de beleza, entendeu? Que tem o corpo escultural, que tem o corpo ideal, e uhum. foram traídas. Então, ou seja, não é só a beleza, não é só o sexo ideal, é um conjunto. E assim, né? Vamos fazer um parênteses aqui, né, Cecília? Que é a verdade, gente. A traição, na grande maioria das vezes, se não 100%, ela não é sobre você. Ela é sobre quem escolheu fazer isso. Então, sabe, desencana dessa coisa de quando você descobre algo, você querer descobrir, o que eu deixei de fazer, ou o que a outra. Não é sobre você, sabe? Às vezes, inconscientemente, você permitiu que isso acontecesse. Inconscientemente. Mas não foi você quem tomou a decisão. Então, sabe, desencana, vida que segue, né? Faça uma escolha ou de permanecer ou de terminar e olhe para si. O que dentro de mim permitiu que isto acontecesse, o que eu preciso curar em mim e o outro que resolva os B.O. dele. Até porque a gente precisa ser dois inteiros, né? E não duas metades para se tornar É. um. Uhum. Então, a gente tem que estar bem resolvida com a gente e esperar que o outro também esteja bem resolvido com ele. Tá É aqui em sobre isso. parceria, em conjunto, porque o casamento é uma decisão, né? Amar por longos anos, um relacionamento de longos anos, exige renúncias e sacrifícios de ambas as partes para fazer isso dar certo. E principalmente vontade de fazer isso dar certo. As tentações vão surgir, Para ambos. e isso exatamente para ambos, mas vai enfim, do caráter, enfim, dos princípios, né, da pessoa ali no momento. E geralmente o homem trai a mulher por uma mulher inferior à esposa.
Então, às vezes a gente acha assim, vai ter uma bonitona, né? E às vezes não. Não, Mas e às vezes assim, não é só o inferior na beleza, né? Às vezes é o inferior no caráter, nos valores. Às vezes, exatamente. vamos falar aqui sinceramente, abertamente, né? Eu, Catiane, eu, Catiane, e falo e não tenho vergonha porque faz parte da minha história, né? Não era questão de beleza, era valores, era princípios, né? Então, assim, ok, a vida é feita de escolhas. Hoje escolhemos dar sequência na nossa vida a dois. Mas olhamos sim para a ferida que aconteceu, né? Então, Catsiane teve que olhar para dentro de si e ver o que naquele momento em mim permitiu que isso acontecesse, né? E meu parceiro, o que nele fizesse o que fez. E por isso que eu digo, eu falo assim, né? Às vezes quando eu converso e conto, a gente fala assim, nossa, mas você é bonito, não sei o que. Eu falo, não, gente, mas peraí, não, beleza por beleza, deixa eu falar, olha, era bonita também, hein? Mas era uma questão de valores diferentes. Então tudo bem, acontece, né? Acontece e a vida é feita de escolhas. E que escolhas fazemos agora, né? É sobre isso. De alinhar, né? Conversar sobre isso. Então, às vezes, assim, por exemplo, às vezes vocês não estavam conversando e o casal tem dificuldade de falar sobre isso, né? Em alinhar as expectativas, Uhum. ter essa conversa de uma forma leve. Geralmente é com briga, daí nem se conversa. Mas o diálogo é super importante para estar alinhando tudo, corrigindo, pô, ó, tô sentindo falta de você melhorar isso aqui não tô gostando. E a pessoa querer também fazer isso, É, essa mudança, né? e assim, né, Cecília, sexualidade, né, ela envolve muito mais o diálogo, né? Uma pessoa que tem dificuldade em dialogar, em se expor o que pensa, é uma pessoa que tem uma sexualidade fragilizada. Porque diálogo é o quê? É relacionamento. E não é só relacionamento com um namorado, com um esposo ou esposo. É relacionar-se com todo mundo, né? Isto é sexualidade, a forma como eu me relaciono com as pessoas. E o relacionar-se com pessoas envolve o diálogo, que é a expressão. E a gente precisa, né, compreender melhor um pouco sobre isso também. E Cecília, agora vou te fazer uma pergunta, que é um quadro que faz parte, né, do Ajustando a Saia, que eu tenho uma paixão imensa em fazer. E a pergunta é: você topa uma rapidinha comigo agora? Eu falo que eu gosto de homem, mas eu entendo de... Mas eu entendi o jogo de palavras. Bora lá? Então, topo. Vamos lá, Cecília. Só um minutinho. Ai, gente. Cecília, qual o cuidado com a pelve, né? Que a Cecília mais sentiu dificuldade em se adaptar no início, quando você começou a estudar, e que hoje não pode faltar? Olha, o, até eu sempre trago isso para minhas pacientes. Eu testei de tudo, porque primeiro a gente tem que corrigir a gente, para depois a gente poder ter capacidade de ensinar o outro, né? Fazer a primeira mudança na nossa vida, para depois a gente ter capacidade de ensinar o outro. Então, assim, durante a minha jornada da físio, eu fui para N acessórios, por exemplo, assim, é utilizado bolinhas terapêuticas, é usado cone terapêutico, hoje tem aplicativos, tem várias ferramentas de trabalhar o assoalho pélvico. Mas as que eu consegui ver realmente eficácia da mulher fazer sozinha, sem recurso, sem um recurso, tipo, sem uma ajuda profissional, é
é na atividade física. Então, eu acho que hoje ela é fundamental, tá? Então, hoje a gente não tem como falar de saúde sem mencionar a alimentação, a atividade física e eu falo a saúde psíquica também, que são os três aí básicos. Então, no assoalho pélvico, hoje, como que eu, Cecília, profissional, que trabalha com assoalho pélvico, exercito o meu assoalho pélvico? Uma vez que ele já está, vamos por assim, reabilitado, que ele está bem, eu dou estímulos na atividade física. Então, é a melhor forma de trabalhar no dia a dia, de colocar na sua rotina. Uma vez que está reabilitado, porque tem muito que acontece assim, bastante, é da paciente comprar um curso online, comprar um acessóriozinho e fazer por conta, mas sem nunca ter passado por uma avaliação para saber se tem uma disfunção ou não. Aí, nesses casos, é pior, porque daí ela aumenta uma tensão, vem com assoalho hiperativo, bem tensionado, por falta do, vamos por assim, do uso incorreto da ferramenta. Então, eu já vi questões, né? Vou até partilhar aqui, né? De mulheres que têm, né, uma musculatura muito rígida, que já tinha dificuldade, desculpa, com essa questão do prazer, relacionamento prazer, e comprar curso online achando que isso seria a solução. E aí essa musculatura que já era rígida, ela ficou mais rígida ainda. Porque fez um Exatamente. acompanhamento. E aí vinha para Catiane, né, para trabalhar a questão da terapia em sexualidade. E eu falava, olha, pelo que você está me relatando, você precisa de um acompanhamento, né, de uma fisioterapeuta pélvica também, porque não está só no seu emocional. Está no físico, que já era né, comprometido, digamos assim, já tinha uma disfunção e que, por uma escolha de fazer algo sem o acompanhamento, você tornou do mais rígido ainda. Então, não está só no seu emocional, não. Pode procurar ajuda profissional, porque é disso que você precisa. Eu sempre falo, primeiro eu conheço o teu assoalho pélvico, então passa pelo menos por uma avaliação para saber se está tudo bem. Se estiver tudo bem, e você tem uma boa consciência, consegue contrair corretamente, aí esses recursos são úteis, entendeu? Para quem faz. Mas o problema é justamente a pessoa ter uma disfunção, não saber dessa disfunção e exacerbar. Aí vem com um assoalho bem bagunçado para a gente tratar. E eu achei que você fosse dizer, Cecília, olha só, né? Aqui na nossa conversa, quando eu te pedi o cuidado, eu pensei, eu, Cassiane, pensando em mim, eu pensei, nossa, para mim, o mais desafiador é encontrar, que você falou, uma lingerie de algodão que seja confortável, que seja sexy, porque eu falo assim, a lingerie, primeiro, ela não é pro outro, ela é pra gente, né? Pra gente se sentir, ela traz um empoderamento, né? E quando eu fiz a pergunta, eu falei, nossa, Cassiane, até hoje tenho dificuldade de encontrar uma lingerie de algodão e que seja sexy, né? Eu costumo daí usar sempre o aço, né? O fundo, né? Ali tem, todas as minhas são de algodão, mas a grande maioria delas acaba sendo de renda. Porque é uma Sim. dificuldade encontrar de algodão mesmo que seja algo legalzinho. A mulher tem que separar a calcinha do dia a dia da calcinha para namorar. Porque não tem como. Porque assim, É difícil. oi? É muito difícil você encontrar, né? Sim, porque a calcinha de renda, ela é linda. Eu também adoro renda. Só que ela Uhum. é sintética. Por mais que ela tenha um forrinho, ela tá abafando a região. Quando é um fio, ela, como é uma área de contato menor ali entre a vagina e o ânus, você está levando conteúdo de um para o outro. Porque a gente transpira. Às vezes não limpa direito, na hora que vai no banheiro, às vezes sai correndo, limpa de qualquer jeito, entendeu? Então acaba, por essa área ser menor, transmitindo mais facilmente conteúdo de uma região para outra. Sim. Então, predispondo, né, a infecção, a cheiros, né, odores mais fortes e tudo mais. Então, eu falo, tem que separar, porque realmente não tem como você namorar e ser sexo com uma calcinha de algodão, realmente, né? É um desafio. Mas no dia a dia, né, para questões
do dia, sem se envolver namoro ou sedução, aí coloca de algodão. Realmente, ela vai pensar na tua saúde. E na hora de namorar, você vai lá rapidinho, troca tudo e pronto. Tá tudo certo. E fica tudo bonitinho. Uhum. Cecília, uma cliente que chega com muitas dores emocionais, né, escondidas, ela não tem consciência das dores emocionais. Ela tá ciente só do físico. Essa cliente, ela te desafia, né? Ou ela te inspira cada vez mais? Olha, uma coisa que eu aprendi na psicanálise, a gente estuda também dentro da psicossomática, é que existem muitas máscaras. Então, às vezes a pessoa tem consciência, mas ela não quer tocar no assunto. E a gente Sim. respeita, não é? Se a pessoa não quer tocar no assunto, não quer entrar em determinadas, enfim, situações, a gente respeita. É um direito dela. Mas existe muito essa questão realmente de máscara, do medo de ouvir coisas, de não gostar, mas faz parte do autoconhecimento. A gente não é só luz, a gente também tem nossos lados sombras, infelizmente. E se a gente não olhar para eles, como é que a gente vai tratar? É uma coisa que eu sempre falo. Terapia, na verdade, é um exercício de coragem, né? É, É um exatamente. ato de coragem, porque a gente tem que ter coragem para encarar os nossos Você tem monstros. que ter coragem de perceber que você não é perfeita, né? A mulher, né, não é perfeita, também tem erros e tem coisas para melhorar nela. E que nem sempre a culpa é só do outro. Porque às vezes é mais fácil a pessoa chegar aqui e falar, ó, a culpa é isso, é isso, é isso, e não quer olhar para si. Esses são os mais desafiadores. E esses é o que eu menos gosto de atender, porque quanto mais a pessoa vem aberta e se entrega, tipo, a evolução dela é muito mais rápida, é muito mais gostoso, mas você vê assim a mudança gritante, sabe? No antes e no depois. Então, são os casos que eu mais gosto da pessoa que vem realmente se entregando, realmente querendo aprender, querendo melhorar. Porque você pode ir no melhor profissional do mundo, se você não fizer o que ele te orienta, não vai dar resultado. Mas nós vamos combinar, então. Esses muitos desafiadores, a gente vai fazer uma parceria, você manda para ver. Dura que se a pessoa não quer olhar, não quer falar, dificilmente ela vai se abrir, seja com quem for, entendeu? A não ser que ela sinta essa necessidade. Não, agora eu preciso tocar nesse assunto, eu preciso encarar essa situação. Então, eu atendo até Chega num profissionais que são ponto, né? psicólogos. A gente sempre chega num ponto que eu digo, ao momento da vida a gente vai ter que olhar, né? Exatamente. E até dentro dos profissionais psicólogos que já conhecem essa realidade, também tem essa censura de olhar para os erros, sabe? Sim. Mas quando eles olham assim, aí vê que o tratamento deslancha, sabe? Nossa. Uhum. Aí eu sempre falo, quanto mais eu encaro os meus monstros, mais bênçãos eu recebo. Exatamente. E a gente não é só luz, não. A gente tem muita patologia, né? Tipo, emocional para tratar. Uhum. A gente às vezes só desconhece. Né? E o que é prazer para Cecília, fora da sua clínica, do seu consultório? Eu acho que o prazer, né, para a mulher, para a gente gozar da vida, tá, em todos os sentidos, envolve você conseguir tirar prazer de tudo, não só do sexo, mas de uma refeição, de uma companhia. Então, para mim, hoje é estar com minha filhinha, é poder ser mãe profissional, dona de casa, né, um pouquinho de cada ali. Eu tiro proveito de todas essas situações. Isso para mim falou que hoje eu tenho a vida que eu desenhei, assim, sabe? Uhum. Tenho a minha clínica, tenho a minha jornada, mas também tenho o meu tempo para cuidar da minha filhinha. Isso me dá muito prazer, estar com as pessoas que eu amo, ter boas conversas, né? Estar com pessoas que te acrescentam, enfim. Eu tenho prazer em todas essas situações. Mas isso é claro que é algo que eu tive que aprender também, né? Porque no começo, a Cecília lá de trás via prazer só no sexo. Então, Sim. daí, eu precisava de muito para poder ter prazer, né? Eu queria sempre, sempre, sempre. Então, foi algo que eu fui trabalhando em mim também. Então, é uma coisa que eu ensino os pacientes a olhar que o prazer não é só sexo, mas também é uma boa companhia, uma risada, é um passear, é estar com quem a gente ama, é para comer uma comida legal, gostosa. Tudo isso é prazer.
Cecília, na sua visão, né, de uma mulher que trabalha com mulheres e cuidando da intimidade de mulheres, o que é o empoderamento feminino, na sua visão? Essa palavra hoje está meio, tipo, está sendo mal vista, né? Porque também estão mudando o sentido da coisa. Então, Torci. hoje estão distorcendo, porque empoderar é o quê? Dar poder, certo? Então, para aquela mulher lá atrás, como a minha avó, minhas bisavós, que não tinham autoridade nenhuma, empoderamento é algo muito bom, muito maravilhoso. Só que hoje, empoderamento está associado em você deixar o sovaco cabeludo, sabe? Umas coisas assim, tipo. Aí não, esse empoderamento eu não gosto. Mas o sentido certo ali, de, correto, de dar mais poder à mulher, dela ter mais autonomia, isso eu acho maravilhoso. E assim, é muito íntimo, né? É muito pessoal, porque cada um tem a sua visão de poder, né? Cada um tem a sua visão de prazer, de vida. Então, o empoderamento feminino, ele é algo muito íntimo e muito pessoal também. Porque o que Exato. eu, Cassiane, vejo talvez como empoderamento, né? Para você seja diferente. Talvez para uma mulher, né? Eu moro aqui numa cidade pequena, você também, eu moro numa, né, uma cidade grande, mas tem ainda o interior, né? As pessoas que moram no interior. Então, talvez para essa mulher que mora na cidade e para a mulher que mora no interior, empoderamento, sentir-se poderosa, né? São coisas diferentes. Exatamente. Né? Talvez para ela o poder pegar o carro e vir sozinha, né? Para a cidade, fazer uma compra, etc. Ela se sinta poderosa. Ela se sinta feliz e realizada tendo autonomia. Né? Então, eu digo, são. E que para nós, às vezes, é algo que a gente faz naturalmente e talvez nem dê tanto valor assim, né? Porque faz parte da rotina. Então, é como você disse, é algo muito delicado, né? Cecília, cuidar da musculatura pélvica é? Saúde, qualidade de vida. Cuidar do emocional é? Fundamental. A cor predileta da Cecília. Pink. Hum. Cecília, uma peça de roupa que não pode faltar no seu guarda-roupa de jeito nenhum. Alfaiateria. Também concordo. Um modelo ou cor de lingerie que você não abre mão de ter. Preta. Comida predileta. Ai, aí tem muita coisa, hein? Acho que carnes bem mal passadas, assim, uns pratos bem de carnes, eu sou bem carnívora. Ai, falar aqui em casa também eu brinco, é todo mundo leão, filho. Eu acho que eu acompanho qualquer outro. Uhum. Os molhos fungs também, tudo que tem molho fung, eu amo, amo. Academia, né? Ou é corrida, enfim. Academia ou parque? Uma caminhada, uma corrida no parque. Ah, no parque. Inverno ou verão? Verão. Idem. Na hora de dormir, uma camisolinha ou você prefere algo assim mais solto, mais largo? Depende. A Cecília de antes de ser mãe gostava da camisolinha. Agora tem que ter o conjuntinho confortável. Dormir de conchinha ou esparramada na cama, Cecília? Esparramada. Não me atrapalhe. Uma música. Eu tô muito agora nas religiosas. Então, tô muito no Frei Gilson. Uma delas que você fala assim, cara, eu amo ouvi-la logo cedo, assim. Terra Seca. Acho que esse é o nome da música. Ai, Não, eu acho que não é dele, mas ele canta ela, né? Mas acho que é outro autor. terra seca, né? É, Amo deixa eu aquela ver. frase dessa música que diz: o meu coração deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. É, Eu, a Catiane, assim, né, apesar de
Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, as pessoas acham que a terapeuta de sexualidade, como você falou ali, a questão da, né, de sexualidade, que quem é um pouco mais desinibida, não vou falar tirada não, vou falar desinibida em sexualidade ou sexualmente, é uma pessoa pervertida, digamos assim, ou com pouco Deus no coração, né? Eu falo assim, gente, pelo contrário. Eu sinto ele em todos os momentos da minha vida. Eu sinto a presença dele em todos os momentos da minha vida. Em tudo eu sinto que Deus está comigo, não adianta. É que o sexo, ele é usado de uma forma muito demoníaca, né? E, tipo, Uhum. nas mídias, né? Promíscua, de uma forma muito apelativa. Mas ele também pode ser feito de uma forma responsável, dentro da nossa, respeitando a nossa espiritualidade, respeitando o nosso corpo como um templo sagrado. Então, tudo eu falo assim, a ferramenta é a mesma, o que difere é a forma que você utiliza. Exatamente. É isso mesmo, sim. É algo que eu sempre falo. O problema não está no fazer, mas em como você faz. Né? Exato. É igual eu digo assim, eu tenho, né, formação em hipnose clínica, em PNL. Eu falo, o problema não está na ferramenta, mas na forma como utilizamos ela. Exatamente. Então, é sobre isso, né? Tudo a forma como a gente... É igual celular. O problema não é o celular. O problema é a forma como a gente utiliza ele. E às vezes... E tudo, né, na vida. Ou ela vem para somar ou para prejudicar. A gente tem a forma com que a gente utiliza que vai definir isso. Cecília, uma música. Não, já falou a música. Filminho ou balada? Qual é a outra pergunta? Filminho ou balada? Ah, filme, com Cecília certeza. vai, né? Nem sei o que é balada mais, gente. Pior, né, Cecília? Depois que chama, a gente esquece que é balada. Não sinto falta. Um Ai, animal. gato, agora meu preferido é gato. Um lugar. Minha casa, meu sofazinho. Cecília, se eu dissesse assim para você, indique para nós uma leitura, um livro. Que livro você indicaria? A libertação da vontade. A Libertação da Vontade? Sobre o livre-arbítrio. Então, isso Pelo que você amor falou. de Deus, me manda depois esse nome que eu Nossa, vou querer ler. você vê assim o quanto a nossa vontade é distorcida e o quanto ela nos faz errar ou acertar, sabe? A nós, ouvir nós mesmos. Então, às vezes a maldade, né, que nesse caso do celular, se a pessoa está com má intenção, ela vai usar a ferramenta de uma forma sempre distorcida e por vontade própria. Então, Uhum. ela se afunda por vontade própria. Então, tudo isso fala no livro, assim, de você saber fazer uso da sua vontade para você ter um livre-arbítrio, vamos por assim, mais assertivo. Eu sempre digo assim, Cecília, também, existe uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, ela tá ali, né? Só que eu falo assim, o que difere a liberdade com a libertinagem é aquela consciência assim de que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E aí, Exatamente. quando eu paro para prestar atenção e selecionar, né, o que me convém de fato dentro dessa minha escolha, é que vai diferir se eu estou sendo livre mesmo ou se eu acho que estou sendo livre e estou, às vezes, sendo aprisionada por algo inconsciente, por um Pelo seu desejo momentâneo, um vício. prazer momentâneo. Exatamente, porque o prazer, ele pode ser, está muito associado a vícios, né? E vícios são o quê? Algo que vão te levar à ruína, né? São O prisões, vício. né? Exatamente. Então, ela vai te aprisionar, é bem isso, vai te aprisionar em vez de te libertar. Uhum. Então, é um livro que, assim, que não tem nada a ver sobre saúde pélvica, mas é um livro que me tocou bastante, assim, na minha vida. Então,
Não, É já vou uma... assistir semana que vem. eu não tenho ele aqui porque eu emprestei até. Então, é tão bom que eu emprestei. Eu sou super ciumenta, assim, pra emprestar meus filhos do livro, sabe? Mas Aham. eu emprestei pro meu pai. Falei, não, pai, lê isso aqui porque é um divisor de águas. Ah, eu imagino que deva ser mesmo, porque o nome dele já chama muita atenção. Cecília, um medo. De, de, de ser cega. Cega que eu digo é a nossa cegueira psíquica, de não enxergar nossas censuras, nossos erros. Uhum, Não cegueira física, né, digo, mas psíquica. sim. Uma paixão. Minha família. Um hobby. Putz, tô meio escassa de hobby agora, viu? Mas eu gosto muito de pintar, uma coisa que eu tô com vontade de voltar, que eu já pintava tela, quadros, e é uma coisa que eu tô querendo retomar, assim. Já faz bastante tempo que eu tô com essa vontade, mas não consegui ainda dar seguimento nisso, pela demanda do dia a dia. Sim. Seu maior sonho. Meu maior sonho, bom, eu acho que eu já vivo ele, mas eu queria muito aquela casa dos sonhos, sabe? Que toda mulher deseja. Esse ainda eu tenho que conquistar. Uma frase, Cecília. Uma frase. Acho que conhece-te a ti mesmo. Eu acho que é de Sócrates, né? Como é a Cecília, mãe da Ágata? Amorosa. E o que a maternidade mais te ensinou, Cecília? Primeiro que ela me fez entender o amor de Deus, porque eu acho que é algo mais parecido, não, com certeza o dele ainda é maior, Uhum. mas eu acho que entender o verdadeiro amor me roubou um pouquinho, tirou eu daquele egoísmo que a gente vive, né, só em volta de si, então me fez olhar mais para os outros, servir, acho que me tornou um ser humano melhor. Cecília, uma coisa que você aprendeu com seus pais e que você faz questão de ensinar à sua filha. Saber controlar as finanças, que eu vejo que isso não é toda a família que, que ensina, né? Ou que tem um bom controle disso, e que faz muita diferença realmente na nossa vida. E se você pudesse dizer algo aos seus pais hoje, né, sobre a educação que você recebeu deles, o que você diria? Eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham, então eu só tenho a agradecer tudo que eles fizeram. E o que a Cecília de 15 anos de hoje, né, se ela pudesse dizer algo para a Cecília de 15 anos, o que ela diria? Com 15 anos, nossa, com 15 anos eu ainda era uma criança. Hoje as meninas de 15 anos já são mulheres, né? Então, eu com 15 anos, eu estava tendo a minha primeira menarca, estava nessa transição da adolescência para a vida adulta. Então, eu ainda estava muito insegura. Eu ia falar, confia que vai dar tudo certo. Olha, outra coisa em comum, eu também, hoje em dia as meninas, né, mais precocemente, eu também, foi dos 15 para os 16. Hoje é 8, 9 anos, as meninas já estão menstruando, gente. Então, a infância acaba muito rápido, né? Exato. Então vamos lá. Cecília por Cecília, como você se vê? Ah, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Fica sempre meio. É, é Fica o meio. maior desafio. Mas é uma coisa que eu admiro em mim é a minha persistência e minha vontade. Então, eu sou uma pessoa que estou sempre estudando, nunca parei de estudar. Então, eu estou sempre tentando trazer o meu melhor. Mesmo que eu tenha sido, às vezes, carrasca comigo mesmo, de me exigir demais. Então, essa é uma atitude que eu ainda admiro. Claro, hoje, percebendo os meus limites e respeitando mais, né? Mas sempre tentando fazer o melhor. Em tudo que eu abraço, me envolvo, eu quero tentar dar o meu melhor.
Cecília, mais uma vez eu só tenho a lhe agradecer. Né? Espero que a rapidinha não tenha te judiado tanto. Não foi tão rápido assim. Não, a nossa rapidinha foi um pouco mais extensa. Mas, Cecília, de verdade, do fundo do meu coração, eu quero te agradecer. É um prazer ter você como parte do Ajustando a Saia. A mulher que está inaugurando outubro junto comigo, né? E assim, né? Como a saúde pélvica, ela é essencial, porque, que nem a gente falou, nosso corpo é feito de fragmentos, de partes, e todas precisam ser cuidadas. Então, não ter o desconforto, e estou dizendo por mim, né? De ter escapes de xixi ou espirro, né? Muda o olhar de uma mulher sobre ela. Se sentir saudável muda, né? O nosso olhar sobre nós mesmas. E a fisioterapia pélvica, ela vai muito além de cuidar de escapes, de xixi, do assoalho pélvico, né? Ela vai na intimidade nossa. Então, muito obrigada, né, por fazer parte. E se, né, você que está ali nos assistindo agora ou que vai nos assistir mais pra frente, sentir que tem algo na sua vida que às vezes não está sendo tão prazeroso assim quanto você gostaria, caminhos do prazer é isso. E eu digo que o Ajustando a Saia é algo que de fato eu sinto muito prazer em fazer, porque gosto, né? Uma das coisas que a Catiane gosta é conversar com pessoas, conhecer pessoas, histórias de pessoas, né? Então, se você às vezes que está nos assistindo sente que a sua vida não está sendo tão prazerosa neste momento, Caminhos do Prazer é isso, né? É para fazer com que as pessoas voltem a sentir o prazer em viver. Então, se você sentir que algo, perdão, não está tão legal na sua vida, pode entrar em contato e estamos aqui para isso. Cecília, muito obrigada, né? Foi um prazer de verdade tê-la aqui conosco. E espero que, né, talvez em algumas próximas estejamos conversando sobre outros assuntos também, né? Sobre saúde, sobre mulher, sobre vida, sobre família e sobre, né, sexualidade e relações, por que não? Por que não? E por favor, pode me chamar e pode contar comigo, que eu adorei, foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, Cecília. Manda um beijo para sua filha, sua família, tá? Excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Galera que nos acompanhou até agora, fiquem com Deus também. Beijos, gente, e até breve. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau.